Vamos lá, pessoal, agora sim. Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e valores de corrente por eles suportados. Ou seja, se passar esse valor, derrete o fusível, exatamente para não pegar fogo na fiação, né, e causar um problema maior, certo? Então vamos lá. Aí tem a tabelinha aqui, vamos dar uma olhadinha então no enunciado. Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência, né, essa energia liberada, dissipada nesta lâmpada, e ela opera com 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para cada um. Só que aí teve um mau funcionamento e o motorista decidiu conectá-los em paralelo, ligados à mesma fonte de tensão, né? E usando o mesmo fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é o... Então vamos lá, primeiro, gente, vamos desenhar esse circuito. Então nós temos aqui a fonte de tensão, certo? E aí nós temos o seguinte, vem aqui o fio, se divide aqui porque é em paralelo, lembra-se? Divide em dois ramos. E aí nós temos a primeira lâmpada e a segunda lâmpada no outro ramo, né? E aí depois isso volta para a bateria do carro, certo? E passa por um fusível, né? Vamos colocar aqui o F de fusível, tá? Seguinte, a gente sabe que nesta lâmpada aqui tem 55 watts de potência, né, sendo dissipados, e ela trabalha com 36 volts, tá? A outra lâmpada também, porque ela é idêntica, 55 watts e 36 volts. A gente também sabe que a bateria está fornecendo 36 volts para essas duas lâmpadas. Por quê? Porque aqui é um circuito em paralelo, né? Então os dois ramos recebem 36 volts, significa que a bateria está dando 36 volts, tudo bem? Muito bom. Feito isso, gente, a gente pode calcular qual é a corrente que está passando nesse ramo, né? Vamos chamar de I1 aqui. Lembrando que a corrente ela vem aqui, sai da bateria, né? Vamos chamar de I total, e ela se divide aqui, ó, neste ponto. I1 vem para cima e 2 vem para baixo, certo? Vou colocar aqui 2, ó. Tá? Então vamos fazer o seguinte, π, né? π, né? A gente sabe a potência, sabe a voltagem, podemos calcular a corrente, certo? Então vamos lá, a potência é 55 watts, né? Não vou colocar o método de medida agora. O I a gente quer descobrir e o U é o 36 volts. Passo 36 para o outro lado, nosso I vai ficar 55 sobre 36. Galera, fazendo esta conta, a gente vai chegar no seguinte valor, 1,53 ampere, tá? Ou seja, a gente tem uma corrente aqui de 1,53 e a outra corrente é idêntica, porque as duas lâmpadas não são idênticas. Então a corrente se divide igualmente, né? Então a gente sabe que I1 mais I2 é 1,53 mais 1,53, que vai dar quanto? Gente, o I total aqui vai dar mais ou menos 3, né? Então vai ser 3,06 aqui, tá? Amperes. E pronto, a gente sabe que o fio principal que sai da bateria tem que aguentar esta corrente, e o problema fala que aguenta. E o fusível tem que aguentar essa corrente, ele não pode queimar quando passar 3 amperes, 3,06 amperes. Ou seja, qual é o menor, né, o menor valor de fusível que aguenta essa corrente? É o laranja, certo? O amarelo queimaria, beleza? Então é o laranja. Muito bom. Galera, esse é o último exercício, então, né? Então vamos lá. Considere que um determinado estudante, utilizando resistores disponíveis no laboratório de sua escola, montou os circuitos apresentados abaixo. Querendo fazer algumas medidas elétricas, ele usou um voltímetro para medir a tensão e um amperímetro para medir a intensidade da corrente elétrica. Lembrando que o que eu apresentei para vocês é o multímetro que mede voltagem, mede corrente também, tá? Considerando todos os elementos envolvidos como sendo ideais, quais foram os valores medidos pelo voltímetro na situação 1 e pelo amperímetro na situação 2? Então, vamos primeiro observar os dois circuitos. Vejam bem, esses três resistores estão ligados em série e o voltímetro está ligado em paralelo com este resistor de 40 ohms, ou seja, está tudo certinho aqui, tá fazendo certo, né?
Quando a gente quer medir voltagem, a gente tem que ligar em paralelo com a parte que eu quero saber, certo? Então, por exemplo, se eu quisesse saber a voltagem entre este ponto e este, a diferença de potencial entre esses dois pontos, eu ligaria assim, né, em paralelo com esses dois pontos, tá bom? Muito bom. Vamos lá. E aqui nós temos a situação 2, um amperímetro ligado no fio que sai da bateria, certo? Ou seja, se a corrente vem aqui, ela sobe, aí ela se divide, né, neste ponto, vindo um pedaço para cá, neste fio, né? Neste fio, vamos chamar de 1. Depois vem outra parte para cá, né? E 2, e aqui, e 3, certo? Depois se junta de novo neste ponto A, e 1, e 2, e 3, para virar I total. E aí passa pelo amperímetro que mede esta corrente total, certo? Muito bom. Ou seja, está tudo certinho aqui também. A gente precisa colocar o amperímetro no fio que a gente quer medir, né? A corrente que vai passar por aquele fio. Se a gente ligar em paralelo, a corrente vai se dividir e a gente vai medir só a parte que está passando no amperímetro, tá? Muito bom. Feito isso, gente, vamos começar pela situação 1, né? Então vamos lá. Para a gente saber qual é a voltagem, ou melhor, qual é a voltagem, né, que está passando neste resistor aqui, a gente precisaria usar a lei de Ohm, né? U igual a R. Então a gente sabe aqui qual é a resistência, que é 40. Só que para descobrir a voltagem, a gente precisa saber a corrente, né? E existe uma vantagem. A corrente que sai aqui, que passa por este fio, é a mesma em todo o circuito em série, né? Porque o fio é o mesmo, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? Descobrir a resistência equivalente desse circuito. Então vamos lá, a resistência equivalente é simplesmente a soma dos três resistores, ou seja, 60 mais 40 mais 20. 60 mais 40 dá 100, mais 20 dá 120 ohms. Ou seja, a gente sabe que, veja bem, agora a gente pode aplicar a primeira lei de Ohm. Por quê? A gente sabe que neste circuito tem uma voltagem de 12 volts, tem uma resistência equivalente de 120 e a gente pode descobrir a corrente que está saindo da pilha aqui, né? Que está passando por esse fio. Só aplicar a primeira lei de Ohm. Então vamos lá, vamos aplicar a primeira lei de Ohm. U igual a R, voltagem 12, resistência 120 e o I que a gente quer descobrir. Vamos continuar aqui do ladinho, ó. Então, o I, passo 120 para o outro lado, vai ficar 12 dividido por 120, certo? E aí, gente, 12 dividido por 120. Vamos fazer essa continha, mas para economizar tempo aqui, gente, ó, isso aqui vai dar 0,1 ampere, tá? Feito isso, a gente sabe que neste fio aqui está passando uma corrente que é de 0,1 ampere. E essa corrente não se divide em ramos, porque o circuito é em série, é o mesmo fio para todo mundo. Então, galera, neste resistor está passando também 0,1 ampere. Agora sim, a gente pode aplicar a primeira lei de Ohm para este resistor, U igual a R. Então vamos lá, qual que é a voltagem que tem nele? Não sei, é o que eu quero descobrir. Qual a resistência que tem nele? 40. Qual é a corrente? 0,1. Galera, 0,1 vezes 40, adivinha quanto dá? 4 volts, tá? Então, este resistor está puxando, né, uma queda aqui de tensão de 4 volts neste resistor, tá bom? Muito bom. Feito isso, vamos para a situação 2. Vou apagar aqui. Situação 2. Gente, aqui é mais simples que a situação 1, viu? Porque a gente tem que pensar o seguinte. A gente quer saber o I total, ou seja, o I que está saindo da pilha, né, e que volta para a pilha depois, para a bateria. Então, o que a gente pode fazer? A gente sabe que tem 12 volts aqui. A gente poderia tentar aplicar a primeira lei de Ohm, é o igual a I. A gente sabe qual é a voltagem, que é 12, mas a gente não sabe qual é a resistência equivalente. Então é só calcular a resistência equivalente, galera. Vamos lá. Como são 3 resistências, a gente tem que usar aquela 1 sobre REC, né? Então 1 sobre REC igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. E aí eu vou fazer um esquemão aqui legal para facilitar e deixar todo mundo com a base 60, né? Para o 30 virar 60, eu vou ter que fazer vezes 2 em cima e embaixo da fração. E para o 20 virar 60, eu tenho que fazer vezes 3 em cima e embaixo da fração. E aí assim eu vou conseguir somar, porque todos terão bases iguais. Então, ó, primeiro é 1 sobre 60, não mudou nada. Aí o 1 sobre 30, dobrando em cima e embaixo, ficou 2 sobre 60, né?
E 1 sobre 20, triplicando, ficou 3 sobre 60. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso somar frações com bases iguais, eu posso somar, né, os números de cima. Então vai ficar 1 mais 2 mais 3 dá 6 sobre 60. Ou seja, aqui a gente precisa fazer o seguinte, né? Vamos lembrar que é 1 sobre REC, que dá 6 sobre 60. Então é só inverter o nosso REC, vai dar 60 sobre 6, ou seja, 10 ohms. Tudo bem? Muito bom. Então nossa resistência equivalente é 10 ohms. E aí a gente agora pode, sabendo, né, que tem 12 volts aqui, tem uma resistência equivalente de 10 ohms, a gente calcula a corrente que vai passar neste amperímetro. Então vamos lá. U igual a RI. Quem é o 12 volts? Quem é a resistência equivalente? 10 ohms. E quem é a corrente? Não sei, quero descobrir. Então vamos lá. Passo 10 dividindo, fica 12 sobre 10 igual a I. Então nosso I é 1,2 amperes, certo? Muito bom, espero ter ajudado. Bons estudos para vocês, queridos. Tchau, tchau.